Bom, e o que que é essa tal jornada do louco, que para nós aqui vai funcionar como a base do conhecimento desse curso. Na verdade, é a base de qualquer conhecimento relacionado a tarô. Então, é importante que esteja bem claro essa aula para vocês. Os arcanos maiores, eles representam situações da nossa vida. Então, é assim que o tarô funciona, né? Ele é um desenho que é um símbolo de algo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E os arcanos maiores, os 22 arcanos maiores, do louco até o mundo, eles representam uma fase da nossa vida ou a nossa representação da nossa vida inteira. Então, o que se diz que a jornada do louco é a explicação e as fases que a gente passa durante uma iniciação. Ou, de forma ainda mais ampla, é como se fosse a jornada da alma. Então, vocês entendem como que é profundo essa questão da jornada do louco, como que ela abrange tudo. Vai desde fases para eu construir o meu negócio, ou de eu construir um relacionamento, até, por exemplo, a minha existência inteira, todas as minhas encarnações, tudo. Então, essa é a beleza da jornada do louco. Ele representa absolutamente tudo. Tudo que tenha um início e um fim. O início lá no louco e o fim lá no mundo. Como que a gente pode entender isso? As histórias que a gente ouve desde criança, por exemplo, como contos de fadas, como os mitos, a jornada do herói, sempre vão ter nas histórias, né? Não necessariamente a gente vai passar por todos os arcanos um por um, mas a gente consegue identificar muito bem em fases dessa história com determinada arcana. Então, por exemplo, nos contos de fada, na verdade, no início de qualquer história, a gente vai pegar o louco, né? Então, vamos pegar a Branca de Neve. Branca de Neve era uma criança feliz, blá blá, sustante, louco. Como criança era inconsequente, era mais inocente, enfim. E aí ela se depara com a torre, por exemplo, que é a morte da mãe dela, e entra uma madrasta na vida dela, enfim. Ela vai passando por várias fases. A torre também a gente pode ser representada pela traição da madrasta dela, né? Quando ela já tá lá na floresta, que ela fica como morta, né? Ela morre de alguma forma. Então a gente tem ali a carta da morte. Enfim, e o final feliz, claro, é a carta do mundo. Nessa história, o casamento dela com o príncipe, a descoberta do amor. Então, no caso da Branca de Neve, a gente pode dizer que é uma iniciação para o amor, por exemplo. E a gente vai ver isso em todos os contos de fadas, todos os mitos. E, principalmente, na nossa vida. Então, a jornada do louco é uma caminhada. É uma caminhada que a gente vai fazer. E para o nosso caso desse curso, vai ser a caminhada para a conquista da nossa autoestima, né? Que é o objetivo que a gente vai ter. Então, a gente vai pegar cada arcano maior, vai entender esse arcano, vou explicar para vocês qual é o simbolismo relacionado à autoestima desse arcano, o que esse arcano tem a nos ensinar, como que a gente pode reconhecer ele na nossa vida, e vou passar exercícios, o desafio que eu já comentei na outra aula, para a gente desenvolver, a gente entender e conseguir aplicar esse arcano. Por quê? Cada arcano, ele não só nos mostra, nos faz ali um cenário, nos faz ali, nos explica como que tá a situação, mas também a gente consegue fazer, de certa forma, uma previsão. E, principalmente, a gente consegue obter um conselho. Então, vamos pegar, por exemplo, o arcano da morte. A morte é uma coisa terrível que aparece de forma inesperada, talvez previsível, talvez
seja possível prever ou não, por exemplo, se alguém está doente aos 97 anos de idade. Dá para esperar, né, que a morte, a carta da morte vai aparecer em algum momento e não vai ser depois de muito tempo, assim, né? Mas geralmente ela vem de forma inesperada, ou pelo menos que a gente não gostaria de esperar. Ela vem para todos, ela é completamente implacável. E é sempre, 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 sempre o anúncio de uma nova fase. Diferente de outras cartas, essa é uma coisa dolorosa. Então, para quem acredita em pós-morte, vida após a morte, é a morte dessa vida para outra. Mas a gente não precisa entender ela de forma tão literal. A gente pode entender a morte como, por exemplo, o fim de um relacionamento. É a morte de você num relacionamento, é o nascimento de você solteira. É uma nova fase. Só que a passagem da morte costuma ser bastante dolorosa. Então a morte nos ensina, por exemplo, o que a gente deve fazer para essa dor ser mais tranquila. E quando a morte vem, por exemplo, a gente já sabe, sabendo que é uma nova fase para vir, a gente já entende, a gente não se apega tanto àquela dor, aquela coisa difícil. Porque a gente sabe que tem um bem naquilo ali, que tem uma coisa, uma lição que a gente pode tirar. Então, isso vai funcionar para todos os arcanos, os mais difíceis, os que a gente gosta mais. Por exemplo, a gente costuma gostar muito dos Sol enamorados, e a gente vai falar de cada um deles. Mas a gente vai falar principalmente de como que a gente aplica e com esse conhecimento o que a gente pode fazer, o que a gente pode esperar quando a gente reconhece a ação desse arcano na nossa vida. Então, nas próximas aulas eu vou falar de um por um. Eu falei muito da morte aqui, mas foi só como exemplo. A gente vai falar dela de novo e a gente vai falar de todos os outros arcanos e como que isso é aplicado à nossa vida, tá bom? Então, beijo, eu espero vocês nas próximas aulas.